Retornamos, meus queridos e minhas queridas. Vamos que vamos para mais uma disciplina de educação, voltada para quê? Para a tecnologia, para as mídias, midiática. Olha o assunto que nós temos, meus queridos técnicos em secretariado. Olha o nosso conteúdo, produção e o uso das mídias nesta relação com a informação. Eita. É você entendendo um pouquinho mais as profundezas destas informações. Quero vocês aí entrando em contato com a gente, hein? Olha aí, Sandrinha Mota já está por aí? Já está quem mais também? Vamos que vamos. Maria Carlene, Cleidiano, cadê você, Tâmara? Cadê você, Lorane? Cadê este pessoal lá de Avelino Lopes Simões e de Santa Rosa do Piauí? Coloca o nomezinho de quem é que está aí presente. Vamos que vamos, galerinha. Gente, o objetivo hoje da nossa aula, eu trouxe para vocês aqui, eu estou trazendo para vocês dois aspectos. Primeiro, eu quero que vocês possam, através dessa aula, compreender melhor o papel dessas mídias, certo? O papel dessas mídias. Nesse processo que nós estamos vivendo, que é um processo de construção de democracia constante das informações, o acesso às informações, mas informações verdadeiras. Então, o compreender aí vem como principal construto. O principal verbo no infinitivo vem aí o compreender, tá bom? O segundo, eu quero que você também entenda que a partir do momento que eu estou compreendendo, eu vou fazer uma reflexão acerca da eficácia e da eficiência da aplicabilidade desta informação. Lembre-se que eu vou buscar refletir quais são as leituras, as perspectivas, as percepções, se estão positivas ou se estão negativas, acerca da aplicação da informação. Lembrando que o objetivo dela é fazer com que você entenda um pouco mais acerca de como a informação ela traz o poder, gente. Olha só, por que eu coloquei esses dois objetivozinhos que estão aí no slide? Primeiro, na maioria das vezes, a comunidade hoje, uma comunidade que é a chamada comunidade digital, ela entende que eu tenho que ter um entendimento acerca da informação para que eu possa saber como posso refletir acerca dela também. Ou seja, então, os dois construtos aí, os dois verbos no infinitivo, compreender e refletir, eles trazem esta conexão com o fazer também. Por isso que o nome é informação. Por quê? Porque você se informa para agir. Tendo em vista que você pode agir de forma errada, tendo uma informação errada, você vai ter que ter o senso crítico para pensar o seguinte: antes de reagir, eu tenho que refletir. Por isso que vem a compreensão antes do refletir, para que você possa reagir de forma certa. A maioria das vezes, a maioria do processo de tomada de decisão, nossos processos de tomada de decisão, ele vem com base de informações. O que é o contraponto disso? Por que eu estou colocando a questão da estrutura de informação? O quanto é importante na nossa vida, principalmente quando se lida com tecnologia e com as redes midiáticas, com os canais midiáticos. Porque é através dela que eu formo um consenso. É através dela que eu formo uma consciência. E se você expandir a sua consciência na perspectiva de que você precisa, olha só, no slide, duvidar, criticar e decidir, são
3 palavrinhas que podem ficar na sua mente. Vou colocar até lá em cima, ó. D, C, D. Duvidar, criticar e decidir. Logicamente, para que eu tenho que fazer isso? Para entender um pouquinho mais acerca de qual é a importância e qual é o verdadeiro compromisso da mídia com a sociedade. Lá em 2009, a gente pegou uma fala, uma expressão lá na tribuna, em uma rede social, onde ela relata o seguinte, que é fundamental que, pelo desenvolvimento do povo, passe a perspectiva da socialização da informação. Para chegar aonde? A democracia, que vai repercutir aonde? Na transformação por meio do conhecimento e do direcionamento psicossocial. Opa! De novo, vou pedir para o meu diretor compartilhar a tela aí. Se eu falo nesses aspectos, e o último é um aspecto psicossocial, entenda o seguinte, que esse aspecto psicossocial aí que está aí, grifadozinho, bonitinho, é a mente. Então, o processo de programação neurolinguística através da fala, através do visual, através do auditivo, através do sinestésico, dentro das mídias, ele formata uma informação, ele dá personalidade àquela informação. O que o professor está querendo dizer? Está querendo dizer que as mídias elas têm uma responsabilidade em estar servindo de transporte desta informação. Elas podem conduzir uma sociedade para frente, elas podem conduzir uma sociedade para trás e elas podem estagnar essa sociedade. Vai depender do movimento que se é feito dentro dessas mídias. Eita, professor, que o senhor está abrindo aí um leque, Por quê? Porque eu vou bem perto da gente, os canais de TV abertos, tá? Que nós recebemos uma programação que, na verdade, você acha que escolheu, não é? Mas, na verdade, você não escolheu. Quem disse que o jornal tinha que ser 6 horas da manhã, ou 8 horas da manhã, ou meio-dia? É o horário que geralmente as pessoas estão em casa, tá? Para atender ao consumidor, o telespectador. Então, é o horário que eu recebo a informação. Mas se eu entro numa reflexão, tentando compreender, tá? Numa reflexão de que quanto mais informação eu tenho, mais poder eu tenho. Porém, quanto menos eu seleciono essa informação, mais lixo informacional eu tenho também. Nesta pandemia, meus queridos e minhas queridas, nós vivenciamos a chamada infodemia, o excesso de informações, tanto positivas como negativas demais. Então, isso, de certa forma, disparou vários comportamentos, dentre eles o pior que a sociedade está passando agora, que é o comportamento da ansiedade. E ela deliberou também várias fobias. Por quê? Pela esta infodemia. Então, o professor estava ligando a pandemia à infodemia. A gente já tinha a infodemia. Ela só foi aí potencializada, maximizada. Certo? Então, o excesso de informação de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a qualquer hora, full time, trouxe uma debilidade mental ou dependência mental. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que muitas pessoas ficaram doentes com o excesso de informação. Ao passo que pessoas que tiveram pouca informação não tiveram essa repercussão negativa, mas também não deixaram de estar totalmente alheias ao que estava acontecendo no Brasil e no mundo. O que eu quero dizer para vocês é que este compromisso
das mídias em estar informando a sociedade, ele, né, na medida do possível, ele precisa ter um equilíbrio. E é isso que nós vamos aprofundar agora. Vamos lá. Seguindo. Então, esta importância e o compromisso, como é que está nosso tempinho aí, meu querido professor, ou meu querido diretor Zaço, nós temos que estar entendendo acerca do seguinte. Esta importância, ela é ressaltada da seguinte forma. Diferentes mídias ou meios de comunicação diferentes assumem um papel fundamental para elevar o nível da informação. Para que a população saiba realmente o que está acontecendo. É importante? Claro. Tecnicamente tem que ser útil isso. O que eu não posso é disseminar outro tipo de comportamento que acontece, por exemplo, com situações de algumas emissoras. A gente sabe disso. Tá? Então, a população ela merece saber o que está acontecendo realmente. E isso entra dentro da importância do nosso veículo de comunicação. Se eu antes tinha um veículo de comunicação muito lento, que a informação às vezes chegava já junto com o fato, por exemplo, a telegrafia foi o primeiro verdadeiramente moderno meio de comunicação, que foi seguido pela telefonia, que foi seguido pelo rádio, que foi seguido pela televisão, pela transmissão a cabo, pela satélite. Nós temos aí a internet como um grande boom das últimas 4 décadas. O grande boom do milênio. A virada do milênio já foi com a internet. O desenvolvimento ele já veio numa perspectiva de entender que as novas gerações, com os seus meios de comunicação, elas já vinham num processo de estar fazendo parte desta sociedade civil, mas se adaptando às situações que estão acontecendo. Ou seja, foi por isso que a gente, neste momento, levanta a pauta acerca da democratização, dos meios, dos debates que são resultantes desta democratização. É claro que a gente pode estar aí num avanço contínuo, porque a gente sabe que no Brasil nós não estamos na mesma situação, por exemplo, da China ou dos países islâmicos, que, por exemplo, usam de uma ditadura midiática. Ou seja, lá eles têm o Facebook deles, o Instagram deles, a televisão deles, então, disfarçados, numa perspectiva de mostrar que tem, mas que é controlado. Isso aí é censura. Sabendo disso, a importância dessa sociedade, ela mostra o quanto ela está agora empenhada em seguir com essa revolução digital. Lembre-se para vocês que eu falei que agora, nesses 2 anos, todos os estudos mostram que nós avançamos em 10 anos algumas inovações que eram para chegar só daqui a 10 anos. E tivemos uma impulsionada com a necessidade de estar na vida digital. A reestruturação da comunicação ela foi colocada em xeque. De forma inédita, a sociedade começou a entender que não é mais só ter informação, é saber utilizar essa informação de forma verdadeira, utilizando a pesquisa da fonte de onde ela vem, delimitando e sabendo também que o processo utópico de democracia ele vai ser constante, a discussão vai ser constante. A maioria vence, e isso é democracia? Pois é, isso é democracia. E a minoria? A minoria se contenta com o resultado que a maioria passou. Ou seja, então, se você faz parte de um processo de entendimento, por exemplo, como estudante, acerca do que você pode melhorar para as gerações que vão vir, é você contribuir com o teu capital intelectual, com a tua expertise, com o teu conhecimento. Veja só, quando eu tenho essa ideia acerca do que está acontecendo em termos virtuais, eu começo a fazer a reflexão dessa importância da mídia na sociedade por meio dos veículos de comunicação. E principalmente os de massa, que nós temos jornais,
rádios, a televisão, o jornal escrito, né? O telejornal dentro da televisão, onde eu vou ter alguém emitindo a mensagem e alguém recebendo esta mensagem. A democratização da comunicação, ela faz parte disso tudo. Pessoas tendo acesso a uma comunicação, a uma informação que é de direito. Aí é que eu entro e vou pedir para o meu querido diretor compartilhar. Aí é que eu entro numa outra situação. Veja bem, quando eu tenho veículos de comunicação, isso eu já mencionei em outras aulas, você sabe que este veículo de comunicação, ele tem um setor comercial, certo? E aí é que se verifica a importância da mídia na sociedade. Por quê? Porque, geralmente, este veículo de comunicação com o setor comercial, ele tem clientes. E esses clientes, geralmente, são grandes empresas. São empresas da localidade, são empresas nacionais, internacionais. E aí você entra numa dissonância cognitiva, que é exatamente faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mais ou menos nessa leitura. De saber o seguinte, ocorre um fato com uma grande empresa. Essa grande empresa, ela teve, foi desvendada aí, através do jornalismo investigativo, que ela fraudava várias coisas, ou seja, cometia atos criminosos. Só que, em determinado veículo de comunicação, ou em vários veículos de comunicação, esta empresa era um dos principais, veja bem, principais clientes deste veículo de comunicação. O que é que você acha que acontece? Você acha que os veículos de comunicação, eles propagam esta notícia? Ou você acha que isso é abafado? Aí eu vou dizer para você, gente, na maioria das vezes, isso é abafado. Na maioria das vezes, o proprietário, o dono da empresa liga para o redator, liga para o diretor e diz o seguinte: por favor, não coloque esta matéria, ou não coloque nada com relação ao que está acontecendo com a nossa empresa, porque senão vou ter que, infelizmente, tirar o nosso patrocínio, tirar a nossa propaganda, tirar nosso investimento em publicidade na sua empresa, do seu veículo de comunicação. Então, vem alguns questionamentos, que ainda vamos reforçar acerca disso, mas eu estou só abrindo um leque de reflexão para você compreender melhor e saiba que isso está ligado ao nosso mundo midiático. E isso acontece só com a TV? Não. Acontece com o rádio, acontece com o jornal impresso, acontece com as redes sociais. É claro que o poder econômico, o capital, ele vai nortear, de uma certa forma, algumas diretrizes, mas as normas reguladoras precisam ser claras. E isso a gente sabe que existe um marco regulatório, que a gente vai já falar sobre ele, e que conduz toda a tua trajetória nas mídias, nas redes sociais. Doa a quem doer. Só que tem N situações que a gente pode discutir. A gente poderia, por exemplo, passar o semestre todo só discutindo sobre isso. Mas nós temos essa aulinha de hoje e a aulinha e a próxima aula de amanhã. Aliás, só essa aula de hoje mesmo, só 2 aulas, para poder a gente encerrar a disciplina, não é? Então, aonde é que está aí a ética, por exemplo? Onde é que está a moral? É essa discussão que ela repercute na democratização da informação nas mídias. É ela que reflete isso. O que ecoa das minorias, o que se trabalha em perspectiva de uma forma geral de acesso à informação. As pessoas que não têm uma TV em casa, por exemplo, como é que elas vão se informar? As pessoas que ainda não têm um celular, como é que elas vão saber o que está acontecendo? Elas vão ficar alheias às situações. Então elas vão ficar alienadas.
Aí entra o papel, por exemplo, da educação, que é trazer e levar essa informação com conhecimento, que aí é o diferencial. Na verdade, por exemplo, o canal Educação envia para vocês a educação do conhecimento para que vocês peguem esse conhecimento que trouxeram até aqui e alavanquem a vida de vocês até o futuro. Então, o conhecimento que vocês têm trouxeram vocês até aqui. O conhecimento que vocês estão adquirindo aqui vai levar vocês para o futuro. Agora, vai levar se vocês praticarem. Porque nós estamos na era do conhecimento aplicado. Não estamos na era mais só do conhecimento. Estamos na execução desse conhecimento. Quem tem pouco conhecimento e executa, consegue se diferenciar daquele que tem muito conhecimento e não faz nada. Certo? Retornando para nossos slides, meus queridos e minhas queridas, entendam então o seguinte, que a internet, gente, é um caso mesmo à parte. É um caso à parte. Entenda que nós temos as tradicionais âncoras dentro de um mercado aí que traz, né, as exceções, nós temos o compromisso com o desenvolvimento da sociedade, etc. Tudo bem. Isto é fato. No entanto, devemos saber o seguinte, que a televisão, por exemplo, ela deixou de oportunizar o senso crítico há muito tempo, sendo um papel de frivolidades, de amenidades, de alienação, de apenas entretenimento ou diversão, ou seja, de preencher um espaço vazio durante o seu dia, que ele pode ser mais produtivo. É bem verdade que vai ter momentos em que você vai querer, né, pensar em nada, fazer o chamado ócio criativo. O ócio criativo, gente, ele nasce do contexto, tá, de que você vai estar pensando em alguma solução para determinados problemas que está passando. Então entra aí o ócio criativo. O ócio criativo, ele preenche essas lacunas de amenidades. Bem verdade que em alguns momentos você vai precisar dessas amenidades. No entanto, a importância deste cumprimento da relação da mídia com a sociedade, ela tem que seguir num papel de definir quais assuntos e sobre quais precisam ser conversados. Por exemplo, ela, de uma certa forma, ela pauta a vida das pessoas, a mídia de uma forma geral. O que é mais falado na mídia, gente, geralmente é falado dentro de casa. Geralmente no ponto de ônibus, no trabalho, é discutido. Então, veja, eu tenho esta discussão acontecendo, ó, e esta discussão com o poder de selecionar, principalmente definir temas. A mídia tem muito poder de estabelecer prioridades, principalmente colocar e pautar o que a sociedade vai discutindo. Então, tenha a compreensão de que antes de você ser pautado pelas mídias, você tem que pautá-las. Saber que você pode decidir que tipo de informação você quer. Por isso é dada a responsabilidade na questão social a essas instituições que precisam sim trabalhar a responsabilidade social para contribuir com a melhoria da sociedade e não piorar. Então, quando, por exemplo, um veículo de comunicação divulga acerca de alguém que está passando por problemas, ou a comunidade que está lá, um deslizamento, ou problemas comunitários de uma rua que está acontecendo, você vai dizer, poxa, que veículo de comunicação legal. Não é porque é legal, não, é a obrigação do veículo de comunicação estar fazendo aquilo. Se ele não fizer aquilo é uma concessão, é a concessão pública. Então, se é uma concessão pública, o governo permite que a pessoa crie e trabalhe a imagem, porque sabe o poder que tem da comunicação. É claro, isso serve para que haja os debates, para que haja uma agenda que seja uma agenda positiva de soluções para a própria sociedade. Então, é um veículo que se consolida como um quarto poder, meus queridos. A mídia, de uma forma geral, é o quarto poder. O quarto poder que conduz e que está inserido também dentro dos outros poderes, executivos, legislativos e judiciário. Então, como um quarto poder, ela tem essa expertise de conduzir pensamentos. Em se tratando de mídia, a gente sabe
que existem algumas linhas de jornalismo, por exemplo, dentro da comunicação social, o informativo, o investigativo e o opinativo. O informativo ele vai tentar passar de uma forma mais imparcial uma notícia. Porém, o professor que está vos falando, ele não acredita nessa imparcialidade, tá? Assim como outros autores também. A questão da imparcialidade, ela vai ser conduzida para um lado. Não tem como. O investigativo, ele vai brotar da necessidade da sociedade saber o que é que está acontecendo com os impostos, por exemplo. Não é? Para onde é que eles estão indo? Daí é que vem essa necessidade de estar investigando. E o opinativo, de gerar mesmo a opinião pública, de fazer com que haja essa condensação da opinião. Ou seja, você começa a ver que um dos grandes problemas nessa situação é quando algum deles vem disfarçado de outro. Olha só. Um dos grandes problemas é quando o investigativo vem disfarçado de opinativo. O opinativo vem disfarçado de informativo. Ou o informativo vem disfarçado de investigativo. Ou o opinativo vem disfarçado de informativo e investigativo. Ou seja, uma misturada. E quando o público não sabe discernir um do outro, olha aí o discernimento acontecendo aqui, entre assumir a informação obtida como verdadeira, sem condições de análise ou crítica. Por quê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Tipo, meu querido diretor aqui, compartilhar a tela. Olha só. Estamos falando aí de jornalismo nas mídias. Isso aí pode ser na TV, pode ser no YouTube, pode ser nas redes sociais como o Facebook, tá? De massa. Lembra do seguinte, eu assisto só um noticiário, ok? Do SBT. Só esse noticiário. O que acontece? Eu vou começar a pensar como a redação do SBT quer que eu pense. Como é que é, professor? É isso. Se você só assiste um veículo de comunicação, você apenas vai pensar como aquele veículo de comunicação. Você vai para a Record. Aí na Record tem outra vertente. Opa, você está vendo outra coisa. Você vai para a TV Cultura. TV Cultura tem uma outra. Vou dar uma situação. Acontece um caso de violência. A Record vai passar o caso de violência dando ênfase no assassino, certo? O SBT vai dar ênfase na vítima. E a TV Cultura nos costumes que estão ocorrendo no Brasil que geram esta violência. Olha aí, só em 3 você tem 3 perspectivas diferentes. 3 veículos de comunicação na mídia de massa, onde você tem um foi para o investigativo, outro foi para o opinativo, o outro foi para o quê? Para o informativo. Pronto. Eu tenho 3 aí diferentes. Mas e os outros? Pois é. Então, se você assiste todo dia só um veículo de comunicação da mídia, você vai começar a pensar só sobre aquele veículo. Professor, mas eu não tenho tempo para assistir 10 noticiários exatamente. Por isso mesmo que você tem que fazer o quê? Um dia você assiste um, no outro dia você assiste outro, no outro dia você assiste outro, no outro dia você assiste outro. Porque eu vou dizer, a maioria dos noticiários, a pauta é a mesma. Você vai ter 3 eixos que sempre são falados dentro do noticiário. Segurança, educação, política. Quando não, saúde. Certo? Quando não, economia. Então eu coloco 5. 5. Todo noticiário, toda passagem de informação jornalística, ela está lidando com estes 5 eixos. Então, ela pode ampliar para uma matéria mais leve, como turismo, por exemplo, como serviços, mas vai estar ligado ao quê? A economia, certo? Então, de certa forma, está lá dentro do eixo, né? Resultado, você vai ter isso. O que você pode estar fazendo para se atualizar? Uma vez por dia, vi lá, acabou a conversa. Estou informado nas mídias. Aí você está condicionando a você focar
só na atualização, para não ficar alienado, e se voltando para o conhecimento, que é mais importante do que a informação. Como é que é, professor? Mas o conhecimento, ele não tem o DNA da informação? Tem, só que tem a diferença, né? O conhecimento é a aplicação da metodologia na informação, entendeu? Então ele se transforma. Eu tenho os dados, eu tenho a informação e eu tenho o conhecimento. Quando eu pego a informação que é verdadeira, que tem uma fonte verídica e aplico metodologia, automaticamente eu transformo aquela informação em conhecimento. E aí, aquilo vai te servir muito para você melhorar de vida. Ou seja, a importância e o compromisso da mídia, ela é muito grande. Claro, eu só não posso deixar que ela me domine. Eu tenho que dominar ela. Eu tenho que dominar ela. Porque se eu não domino ela, já vira aquela chamada massa de manobra. Já ouviu falar? A famosa boiada? Pois é, a boiada. Para onde a boiada vai, todo mundo vai. Resultado, às vezes a boiada está indo para o matadouro para ser exterminado e você está indo junto também, sem saber para onde é que vai. Entendeu? Então, reflexão feita acerca dessas três, né, formas de jornalismo: o informativo, o investigativo, o opinativo. Retornamos para os nossos slides, colocando o seguinte: Bruno Paes, Vitor Blota, que trazem aí, ressaltam a importância da comunicação na sociedade. O que eles trazem aí como papel que as mídias têm hoje na sociedade? É inegável, gente, o papel que as mídias têm hoje, não tem que discutir. Tá? Ela traz, quer seja para o bem, para o mal, uma variedade de formas. Que formas são essas? A falada, a escrita, a televisionada, né? As virtuais. Hoje, mais e mais ainda, que inspiram discussões, que acaloram discussões, né? Discussões que até mesmo ajudam a forjar ou fortalecer o ponto de vista. Tá? Informam, mas, infelizmente, também desinformam. Por quê? Lá na frente a gente vai ver que é este efeito de fake news, de desinformar as pessoas. E as pessoas ainda proliferam isso. Tá? O papel desta mídia é que ela seja essencial para a manutenção da democracia. Isso quer dizer o quê? A diversidade. Tá vendo esse círculozinho aqui? Olha a miscigenação que nós temos aqui. Olha o tanto que nós temos que atender na nossa população. Então, quebra de preconceitos é um dos principais fatores. Isso não significa que, às custas desse argumento, ela possa, por exemplo, a mídia possa manipular. E a gente sabe que acontece isso. A manipulação velada. Velada que praticamente ela vem no inconsciente, de forma subliminar, a fim de movimentar a massa social a uma determinada opinião pública. Então, verifique, aplique nas opiniões que você recebe através da mídia o DCD. O duvidar, o criticar e o decidir. Duvidar, criticar e decidir. Seguir aquela linha ou não. Lembra disso. Lembra que nestes questionamentos eu ainda tenho alguns que nós podemos fazer. Por exemplo, nesse contexto, qual é o papel real da mídia na sociedade? Qual é o papel real dela? Ela tem um papel de transformador. Ela tem um papel de contribuir com a verdade, principalmente. Com estar passando os fatos assim como eles são. Além disso, até que ponto ela deve atuar e quais os seus limites em um Estado verdadeiramente democrático? Ela pode atuar na perspectiva de onde termina o direito dela e começa o do outro. Por quê? Porque as questões de invasão de privacidade, as questões de uso de imagem sem autorização, isso aí já não pode ocorrer, porque é um Estado de direito, porém respeitando o direito do próximo. Ela merece ser demonizada como muitos fazem? Não. Ela não merece ser demonizada por quê? Porque ela traz pontos positivos e muitos pontos positivos. Pontos negativos ela vai trazer também, assim como qualquer outra ação dentro da sociedade, né? A gente sabe disso. No entanto,
deve ser vista como um instrumento essencial para a manutenção do Estado democrático, gente, de direito principalmente, para que eu possa manter os nossos direitos e os nossos deveres, mesmo com essas falhas. Ela deve servir como um catalisador, não como um poder que seja preponderante aos outros, porque nenhum dos 4 poderes, colocando a mídia como o 4º poder, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário, nenhum deles é mais do que o outro. Nós temos um balizador, como por exemplo da justiça. O poder judiciário, ele é o balizador, onde ele é como se fosse ali o fiel da balança. Sabe o que é o fiel da balança? É aquele, ó, aquela colunazinha que fica na balançazinha, ó, certo? Tentando equilibrar. Este aqui é o fiel da balança, gente. É o fiel da balança, tentando equilibrar os lados. Tentando equilibrar os lados. Então, este fiel da balança é o Poder Judiciário? Deveria ser. Segundo o Vitor, que trabalha, que é coordenador do Grupo de Pesquisa e Jornalismo, né? Direito e Liberdade, Instituto Avançado da USP, uma das universidades mais conceituadas do país, Universidade de São Paulo, desse núcleo de violência, ele mostra a relação deste fenômeno, porque na verdade é um fenômeno. A violência é um fenômeno, que ela é ocasionada pelo capitalismo. Então ela traz a perspectiva de que se eu não cuido da violência, automaticamente ela vai chegar em todos os lares, um dia. A perspectiva é essa. Então ele reforça muito essa questão. O Blota, ele coloca a mídia que não pode ser condenada por todos os malefícios da sociedade. Isso, ele reforça principalmente isso porque as pessoas tendem a demonizar a mídia de uma forma geral. É claro que ocorreram excessos durante a pandemia, onde muitas notícias negativas estavam fazendo com que as pessoas ficassem doentes, mentalmente falando. E ele reforça nos seus estudos que quem normalmente propõe esse argumento de estar controlando ou de estar demonizando, ocupando a mídia dessa forma, acabam trazendo para uma questão de estar exercendo o papel até uma perspectiva de mídia cêntrica, ou seja, de ser o centro das atenções, o centro dessa mídia. Todavia, ele coloca que esta visão é configurada quando se observa pelas lentes da mídia e acaba se amplificando as possíveis relações da mídia com a sociedade, especificamente. Esses questionamentos, eles reforçam o seguinte, gente, que, como o Bruno Paes coloca, ele sabe da importância dos veículos de comunicação. Ele argumenta que o jornalismo não é a solução, é uma das soluções para uma sociedade mais democrática, mais forte. Porém, nós sabemos que ele coloca essa situação, e isso é válido, sim, mas nós sabemos que o jornalismo que se preocupa realmente em passar os fatos como ele é. Se ele se preocupa, ele também aponta que essa importância ela vem como um eixo regulador dos públicos, que revela o constante ato de desvio dos poderosos em relação a quem não tem poder. Ou seja, então, de uma certa forma, ele relata que o jornalismo, a comunicação social, é um fator que leva para o público, para a sociedade, acesso ao poder que ele tem da informação de optar por novos caminhos. Isso é válido. Isso é muito válido. Ainda nesses questionamentos, nós observamos o seguinte: ele aponta que no Brasil há mais aparelhos de celulares do que pessoas. Olha só. Há mais aparelhos de celulares do que pessoas. Tá? Em toda pesquisa que você possa levantar acerca disso, é realmente uma realidade. Agora, ainda tem pessoas sem celulares. Tá? A internet não é disseminada. Chegou agora a 5G, né?
internet 5G, não é isso? A quinta geração de internet. E ela vai demorar um pouquinho para todos. 100% não vai acontecer, gente. Eu quero só dizer isso para vocês. Professor, mas o senhor é muito pessimista. Aí eu vou dizer para vocês. 100% da população brasileira ter acesso à geração, a quinta geração de internet, a 5G, é praticamente uma utopia. Podemos chegar a 90%, 95%, porque nós vamos ter muitos locais longínquos, que não vão ter acesso, fora que também existe vontade para este avanço. E isso está ligado às questões agora, das desigualdades que o nosso país tem, na distribuição de quê? Dos acessos à rede. Alguns questionamentos entram num contexto de que nós temos pessoas com 2, 3 celulares, daí o número maior, não é? Vamos supor, mas por causa de quê? Por causa do poder aquisitivo. Em lugares, lembre-se disso, em lugares mais distantes dos centros, das metrópoles, os planos de internet são pré-pagos. Muitos aceitam apenas só o WhatsApp e o Facebook, que não são tão fontes confiáveis. Ali a gente não tem uma veracidade muito grande em relação às informações que estão passando. Então, de certa forma, cria um ciclo vicioso de dependência de informações não tão confiáveis. Isso faz com que você lembre do seguinte, que existem também outros questionamentos, independentes dos efeitos, bons ou ruins. As redes sociais, elas já se afirmaram. Não tem mais volta, gente. Não tem mais o passado. Eu posso ter até uma caída de uma dessas grandes aí, por exemplo. Nós tivemos o Orkut há décadas atrás, e o Orkut fez com que alavancasse as informações, mas entrou o Facebook. A discussão que nós temos hoje é este jornalismo, ele estando no digital, ele estando no presencial, nos veículos de comunicação, qual é o verdadeiro papel deste jornalismo? De trazer a verdade? Esta informação, porque a gente vai ter as informações através de matérias jornalísticas, onde eles vão buscar a fonte, se é verdadeira ou não. Então o papel social é enorme nas mídias. Hoje não existe mais dinheiro para se fazer jornalismo. Fora algumas exceções, não há mais capacidade econômica de bancar a produção de notícias muito cara, se não tiver um investimento de patrocinadores. É aí que eu entro na questão das verbas. As verbas foram diminuídas. E entre os patrocinadores entram quem? As empresas, que nós precisamos delas. E elas patrocinam todo o viés da informação. Consequentemente, elas dominam. O poder da mídia entra numa perspectiva de até análise. Por que eu digo de até análise? Porque, por exemplo, a democracia na América Latina. Olha só como é que ela vem se construindo. Desde os anos 90, esse sistema de mídia na América Latina, ela tem sido influenciado pelas mudanças internacionais, incluindo a desregulamentação, a expansão de redes comerciais a cabo. Opa, isso mostra o quê? Mostra uma crescente comercialização da mídia. Então, você não pode fugir a este aspecto de que o fator lucro dentro da comunicação é um fator preponderante. Qual é a TV? Qual é o veículo de comunicação que vai conseguir sobreviver sem lucro? Não existe. O lucro depende do comercial. E o comercial depende de quem? Das empresas. Eita, professor,
Então, você está me dizendo que existe aí, de uma certa forma, uma passagem pelo capitalismo selvagem, isso, que existe aí uma passagem por a condução das informações por meio do capitalismo? Exatamente. Isso quer dizer, meus queridos, a proximidade dos departamentos de marketing das redações. Olha só, que eu estou colocando para vocês. O departamento de marketing tem que estar casadinho com o comercial. O que o comercial conseguir trazer para a empresa, o marketing tem que divulgar e a redação tem que replicar. Então, acaba sendo uma gestão comercial, professor? É uma gestão comercial. É um movimento capitalista? Claro, gente, nós vivemos nesse segmento. Aliás, nesta política econômica capitalista. Então, não tem como fugir. A formação de corporações de multimídia, elas estão aí nos seus conglomerados. Alguns até, em alguns países, cartéis de comunicação, para que a comunicação seja única e que ela tenha bastante força como um quarto poder. Tendo em vista que, se ela é um quarto poder, lógico que eu vou buscar profissionalizar as empresas de mídia para quê? Para fazer com que essas empresas que já cresceram, estão mais próximas do mercado, por meio das suas redações e se tornaram grandes grupos, elas tenham profissionais que possam mapear as fraquezas, as oportunidades, as ameaças e os pontos fortes, mas por meio de estratégias, por exemplo, de benchmark. O benchmark está analisando práticas e essas práticas estarem colocando a todo vapor o planejamento, que é uma condução constante dentro das empresas, planejamento estratégico para o lucro. Tendo em vista sobre isso, eu ainda tenho que estar lidando com alguns movimentos, porque a queda das empresas familiares, pouquíssimos grupos no meio midiático ainda é familiar. Pouquíssimos grupos. Se conta nos dedos. Muitos já foram vendidos para grandes empresas, grandes grupos, grandes acionistas. E este modelo de empresa familiar, na mídia especificamente, ele vai aos poucos se transformando em grandes grupos empresariais. Tendo em vista sobre isso, as pessoas precisam ter lucro, os acionistas. O profissionalismo nas redações é mais cobrado. A continuidade da questão do partidarismo dentro da mídia também. A questão do estar ali defendendo constantemente uma ideologia já não é mais uma prerrogativa. A defesa tem que ser a defesa pelo lucro. Todavia, eu tenho essas transformações acontecendo na América Latina de uma forma geral. Exemplos nesta regulação, nós temos a Argentina. A Argentina, na sua lei de serviços de comunicação, ela traz aí, ela aprova, em 2009, estabelece limites ao poder em relação aos conglomerados de mídia, ou seja, ela condiciona aí uma situação. Então, ela traz um eixo que é um eixo regulatório da comunicação audiovisual, estabelecendo limites ao poder dos grandes grupos. Já esta regulação, ela vai impedir, por exemplo, que qualquer companhia privada de televisão dela ser dona de mais de 35% da mídia. E requer que a publicidade seja regulada e estipulada através de licenças, que licenças sejam renovadas. E essas licenças, elas durem só uma década, ao invés de 2 décadas. Então, a Argentina começa aí um movimento estruturante, gente. Estruturante.
Assim como essa situação ela começa a trazer toda uma trajetória diferente para a América Latina, numa firma, por exemplo, uma grande firma, ela sozinha ela não pode ter mais do que 10 concessões de rádio ou de TV. Então, sozinha ela não pode. Ela pode se juntar com outro, mas sozinha ela não pode. Esse espectro que é estudado, que é o radioelétrico, o setor, ele traz, pelo menos, ele foi, num contexto argentino, ele foi dividido. Esse espectro radioelétrico é o setor comercial, o setor estatal e os sem fins lucrativos de instituições das chamadas ONGs, organizações não governamentais. É claro que isso foi dividido por quê? Porque isso precisava ser tratado com equidade. Então, a palavra forte desta iniciativa é a equidade. Igualando os contextos, igualando esta perspectiva do contexto mais igual em termos de recebimento deste poder, porque não deixa de ser um poder. Todavia, você entende o seguinte, pedi para o meu querido diretor voltar aqui para a gente. Olha só, neste momento, você começa a ter a seguinte situação. Nós estamos no momento onde passamos nesses 2 anos de pandemia, entender um pouquinho mais sobre o impacto da informação nas nossas vidas. Foi pauta, está sendo pauta ainda, a questão da saúde mental, acerca de estar lidando com essas informações. É muito levantado ainda as questões acerca do fake news nas instituições e nas próprias redes sociais. Quantas vezes, por exemplo, você recebeu uma informação e passou para outra pessoa ou para um grupo de pessoas, por exemplo, no WhatsApp, que tem mais aí até 250 pessoas, né? Você pode colocar no grupo. Quantas informações você passou sem ir analisar se ela era verdadeira ou se ela era falsa? Muitas vezes. A preocupação, por exemplo, da Argentina é em fazer com que haja essa questão igualitária no tratamento das mídias, para que não haja nenhum exagero em relação a excesso dessa informação. No Brasil, nós temos discussões que levam essa perspectiva do marco regulatório. Nós sabemos que este momento agora, ele é um momento decisivo. Por exemplo, neste período pandêmico, o acesso à informação foi uma questão de honra. Então, serviu para que muitas pessoas que não tinham internet, os estudantes das universidades públicas, por exemplo, que não tinham os seus chips, passaram a ter o chip de internet para acessar as aulas online. Ainda assim, há discussão em relação à qualidade desta informação, de como a internet também no país se dá em termos de estrutura. Isso afeta o acesso à informação? Claro, ao conhecimento também. Então, é neste cenário que eu quero que você visualize, que você perceba que, por exemplo, esta educação tecnológica e midiática, ela está na tua matriz curricular e isso é um diferencial. Poucos profissionais, e você, como técnico em secretariado, tem acesso a esta informação durante o período de estudante. Quer dizer, as outras gerações que vieram não tiveram.
seus pais, seus avós não tiveram. Então, é um privilégio você ter esta disciplina dentro da tua matriz para que você possa criar um senso crítico e não ser conduzido pelo senso comum. Olha só. Senso comum. Senso comum, gente, é o que todo mundo acha que é verdade e, na verdade, ele está indo num movimento que ninguém sabe a fonte, se é verdadeira ou não. Acaba caindo no senso comum, que, maioria das vezes, é um senso preconceituoso. Então, esse é o primeiro né? É o startup aí desta disciplina. É fazer com que você reflita acerca da importância que é você entender um pouco sobre a informação. Tá certo? Vamos finalizar esta horinha e retornamos em 3 minutinhos para a nossa última aula de hoje, hein? Fui!